Capital Inicial, cara, você vê quantas fases do rock brasileiro os caras pegaram. Sim, 17 anos e fugiu de casa. Ele fugiu de casa? Não, a Natasha, que é a música dele. Ah, sim. Desculpa, eu tô fazendo links na minha cabeça. Não, mas o Dinho, ele fugiu de certa forma. Tem várias histórias. Foi para os Estados Unidos, sem grana. Ele praticamente ganhou uma passagem. Ah, é? Certo, tem uma história muito doida. Depois eu queria falar. Eu vi ele contando no... Acho que foi no Fábio Porchat. Ah, que história Porchat, que aquelas o pessoal vai legais, contando, né? assim. Ele contou uma história muito maluca. Mas você vê, ele é desde antes da formação do Legião Urbana lá em Brasília. Tá. Já fazia parte da cena, né, do rock brasileiro. Depois o Capital teve várias formações e tal, que é uma dissidência do... Oh, meu Deus... Quem lembra o nome daquela banda que depois virou Legião Urbana e Capital Inicial? Malha Funk. Malha Funk? Molejão. Molejão. Então, a primeira formação do Dinho no Molejão. Você propôs substituir essa palavra pela palavra correta. Pela palavra correta. Substituir. É só substituir Molejão, Kelly Key, pelo que você quiser. Aborto elétrico. Aborto elétrico. Porque com esse nome a gente costuma, né? Exato. O quê? Meu Deus. Aborto elétrico, Mas numa época, vamos dizer, comecinho dos anos 80, talvez final dos anos 70, que a cena punk também começou a ficar forte no Brasil. Então a cena rock e a cena punk era aquela coisa... Não tinha muitas maneiras de... A gente não tinha onde aprender a tocar instrumento, tocar mesmo rock e guitarra. Era difícil conseguir guitarra. Então a cena punk emergiu assim de uma maneira muito forte, porque era uma maneira de você se expressar, vamos dizer, com poucos recursos talvez, mas mostrando a realidade brasileira, né? Que não tinha aquele glamour que era o rock fora do Brasil, mas era muito sincera e muito boa. E o Aborto Elétrico, então, do Aborto Elétrico saiu o Capital Inicial e o Legião Urbana. Sim. Ou seja, antes do Legião, o Dinho já estava lá representando o rock no Brasil e tá até hoje, cara. Parece que tem a mesma cara. Ele tem a mesma cara. Eu ia falar isso agora. Ele é um projeto, né, do Elon Musk, que tipo assim, ele tá inteiro, ele tá com a mesma cara. Não, você falou dessa coisa de antigamente ser difícil. Para tocar um instrumento, verdade. A questão da acessibilidade, né? Que hoje em dia a gente tem, que você entra lá na internet, cata uma cifra, tem 1000 vídeos ensinando e tal. E eu lembro que tinha uma fase da revistinha, né? Que você comprava a revistinha com as cifras e com as coisas. Você aprendeu a tocar guitarra como, Rafa? Também penei, cara, porque na minha época era comum que os pais dissessem assim: você vai aprender violão primeiro. Se você realmente... mostrar que tá afim, etc, a gente compra uma guitarra, porque uma guitarra era um negócio assim, que onde nós vamos encontrar uma guitarra? A guitarra precisa de um amplificador, precisa de cabo, precisa disso, precisa daquilo, precisa de pedal, né? Sim. É um instrumento complexo, especialmente pra época. Uhum. Então eu comecei no violão, a minha primeira música que eu aprendi foi Cai Cai Balão. Ah, é? Você toca ela no cavaco? Possivelmente. Vamos fazer Cai Cai Balão no cavaco hoje, hein? Eu adoraria. Talvez eu chore. Tá, tudo bem. Chore de emoção, vai ser bom esse VT. Né? A gente vai fazer uma figurinha. Cai balão, cai. Vai ser ótimo.